só esperar que a gravação está iniciando. Então vamos lá. Falando um pouquinho de seguros gerais, que a gente chama de demais ramos, ou ramos elementares. Nós vamos falar hoje sobre seguro residencial. O seguro residencial é um seguro pouco praticado no Brasil. A maioria das pessoas que tem seguro residencial tem porque os bancos oferecem em troca de algum benefício, um empréstimo. Márcia, só fechar o microfone, por favor. O pessoal que tem seguro residencial, na maioria das vezes, tem devido aos bancos, porque os bancos oferecem como moeda de troca, tá? Então, os bancos acabam, por um limite, por um cartão de crédito, os bancos acabam ofertando o seguro residencial. O seguro residencial ele tem algumas características importantes. Uma delas é que cobre incêndio, e aí, às vezes, as pessoas não se atentam, e esse é um problema muito grande, porque se você for causador de um incêndio, tanto na sua casa como no apartamento, você tem algumas responsabilidades de forma civil, e aí você tem que você é afetado por algumas inquisições da lei, dependendo se ela for sem intenção, se ela for com intenção, e aí tem toda a análise. Márcia, só fecha seu microfone, por favor, Márcia. Tá vazando o áudio. Márcia, você pode só fechar o seu microfone? E aí a gente, então, tem essa oportunidade. Márcia, só um minutinho, pessoal. Márcia, está ouvindo? Márcia, você pode fechar o seu microfone? Acho que a Márcia não está ouvindo. Pode falar, Eduardo. Você, como gestor da live, você consegue fechar o microfone dela. Então, peraí, deixa eu só procurar. Controle de organizador, tá aqui. Gerenciamento de organizadores, tá aqui, aberto. Como que eu faço? Vou em Eduardo, deixa eu ver aqui se desativar som. Pronto. Obrigado, Eduardo. Então, realmente tem como desativar o som. Obrigadão. Então, assim, pessoal, como eu estava dizendo, então, o seguro residencial, o primeiro ponto importante é o incêndio, que é algo que a gente não espera, mas que na maioria das vezes causa perda total ou perda parcial dos bens do imóvel, até do próprio imóvel. Então, é algo que tem uma cobertura importante, e a gente nunca espera que vai acontecer, mas nós somos passíveis de que isso ocorra. Nós temos também a cobertura, que é uma cobertura muito importante para algumas localidades, que é a cobertura de quando queimam os aparelhos, por alguma descarga elétrica da rede local. Em algumas localidades você consegue, né, o reembolso da empresa fornecedora de energia, mas, por exemplo, pode cair um raio na rede elétrica da sua casa, e aí automaticamente a operadora de energia não vai ressarcir porque não foi um dano causador feito por ela, né, de descarga de energia, e sim uma descarga de energia vinda de um fato natural, que é um raio. Então, se um raio cair na sua casa e queimar os seus aparelhos, se você não tiver seguro, você vai ter que comprar outros aparelhos eletrônicos. Se você tiver seguro, você vai ter o ressarcimento para a compra desses aparelhos. Um terceiro item que é muito importante é o de roubo, que automaticamente cobre o fator de roubo ou furto, e não sei se vocês sabem, são duas coisas distintas, né? O roubo é se você for coagido com arma de fogo ou arma branca, e a pessoa entra na sua casa com você lá, e leva as coisas, e o furto é se não tiver ninguém em casa, alguém entra na sua casa e leva as coisas. Isso acontece muito quando a pessoa viaja de final de semana ou mesmo de férias, e quando volta, a casa da pessoa está 100% limpa, né? Os ladrões entraram e levaram, logicamente, na maioria das vezes, os eletrônicos, que são os bens de valor mais fácil de ser convertido em dinheiro.
Uma outra cobertura também importante é a cobertura de responsabilidade civil, que algumas pessoas não sabem que ela existe. Como que funciona essa cobertura? Se a pessoa um parente ou um amigo vai te visitar na sua casa e ela tem uma queda na escada, escorrega sei lá, na lajota, sei lá, deu uma queda e sofre um traumatismo, né? Sofre lá um problema. Você tem uma cobertura para ressarcir os danos dessa pessoa. Então, são algumas coberturas que as pessoas não conhecem. Fora isso, o seguro residencial, na maioria das vezes, quase que 99% das vezes, eles vêm com alguns complementos, como serviço de chaveiro, serviço de eletricista, serviço de encanador, serviço de limpeza, caso haja algum problema, por exemplo, vamos dizer que um cano estourou, e aí teve uma inundação na casa, e aí automaticamente sujou toda a casa. Então, aí você tem direito a contratar uma pessoa para fazer uma limpeza, ou uma empresa de limpeza. Então, isso está coberto. Você tem cobertura, se for casa, por exemplo, se você tem aqueles portões que abrem e fecham automático, também tem cobertura de serviço para manutenção. Então, assim, é um seguro que é muito barato, e é muito barato mesmo, tá, pessoal? É um seguro bem barato, que vale a pena a pessoa contratar, porque, como eu comentei com vocês, tem várias coberturas, né, e várias oportunidades de ter um atendimento completo para a pessoa. Como eu disse para vocês no início, a maioria das pessoas que fazem seguro residencial acabam fazendo no banco por uma troca de gentileza. Eu faço um seguro residencial e ganho um cartão de crédito, ganho um limite no banco, ganho um empréstimo. Mas o corretor de seguros tem por prática oferecer esse seguro na sua carteira. Então, para quem já trabalha com outros seguros ou com outros produtos, oferecer o seguro residencial é muito bom, porque uma parte muito pequena de pessoas tem o seguro residencial hoje, tá? É um número muito pequeno, nem 9% da população tem seguro residencial. Então, assim, a gente tem uma quantidade muito grande, mais de 90% de pessoas que não têm seguro residencial e que podem se transformar em clientes. A gente tem um número do Bradesco, né? A gente tem um parceiro que trabalha com o Bradesco, que só em uma agência do Bradesco, é feito mais de 400 seguros residenciais por mês, apenas por um agente, né? E às vezes uma agência do Bradesco tem 3, 4, 5 agentes. Então, assim, mesmo ainda sendo uma quantidade pequena, levando em consideração que nós temos quase 90 milhões de lares, a gente tem a quantidade ainda muito pequena de lares que possuem o seguro residencial. Então, a gente tem uma oportunidade muito grande na mesa de trazer esse cliente para a gente. Outra vantagem do seguro residencial, diferente do seguro de automóvel, que é um seguro mais disputado, que existe a quantidade maior de corretores oferecendo, que a pessoa já faz por necessidade, como eu falei para vocês na última live de seguros, o seguro de automóvel, a pessoa que já sabe, já vou te responder, tá, Eduardo? A pessoa que tem seguro de carro já sabe que, como se diz, que ela tem um risco, né? E aí, automaticamente, todos os anos, se o corretor dela não procurar ela, ela vai procurar alguém para renovar o seguro do carro. Já aquela pessoa que não tem o seguro, não tem essa percepção de risco e acaba não dando tanta importância assim como quem já tem. Como a gente conversou, a quantidade de pessoas que têm seguro de carro ainda também é muito pequena, mas comparando com o seguro de residência que a gente está falando, realmente é muito menor. O Eduardo perguntou sobre a cobertura do seguro, se cabe tanto para o proprietário como para o locatário. Isso mesmo. Tem muitos locais que vão locar a casa que pede que faça-se um seguro, né?
Para quê? Para garantir no caso de incêndio, principalmente, e também de danos ao imóvel. Então, também tem essa cobertura que eu não comentei, que é a cobertura de danos ao imóvel, que você pode garantir no seguro residencial. E aí é feita uma vistoria do imóvel para ver qual que é o estado do imóvel, e aí se houver algum dano recorrente de algum problema não gerado pelo locatário, o seguro pode cobrir. Como, por exemplo, uma, uma chuva que daí destelhou a casa e aí molhou internamente, com isso mofou as paredes, o seguro pode cobrir o telhamento da casa e a nova pintura. E aí, se automaticamente também danificou os móveis, pode cobrir a troca dos móveis, por exemplo. Respondi, Eduardo? Respondido? Era isso que você queria? Isso mesmo. Isso mesmo, Então tá obrigado. bom. Nada. Outra coisa importante é que quando o seu cliente fizer o seguro, o que tem que ficar muito bem determinado é o seguinte: a hora que for fazer a proposta, depois a gente vai chegar nesse momento de falar em proposta. Aqui nessas primeiras lives, eu só estou falando dos conceitos, tá, pessoal? A gente vai evoluir para depois começar a falar de produto, falar de proposta. A gente vai evoluir isso bastante. Primeiro aqui a intenção é só trazer vocês para o conceito, para que vocês comecem a conhecer o conceito, tá? Edneia, se levantou a mão, você quer perguntar alguma coisa? Edneia? Quer perguntar alguma coisa? Não? Então vou continuar. Então, assim, é, quando você for fazer a proposta, você tem que lembrar que você tem que detalhar todos os bens do imóvel, tanto os bens físicos como os bens eletrônicos. E tem um detalhe: algumas seguradoras exigem que você tenha a nota fiscal dos bens eletrônicos. Então é muito importante quando você vá fazer o seguro do cliente, lembrar para ele que ele tem que ter a nota fiscal do produto, tá? Tem seguradora que nem faz vistoria mas só paga o sinistro se tiver a nota fiscal. Então, assim, eu sempre indico fazer a vistoria, porque daí a seguradora verifica realmente quais são os equipamentos que tem e que a pessoa também tem a nota fiscal para garantir na hora do sinistro o ressarcimento de um bem igual ou similar, se aquele bem não estiver mais disponível no mercado. Então, assim, é muito importante que a gente saiba orientar o cliente nesses pormenores e passar para ele as principais garantias. Incêndio, roubo ou furto, pane elétrica, raios ou problemas de tempestade com destelhamento e problema de enchentes. Então, todas essas coisas estão cobertas dentro do seguro. E sempre falar dos diferenciais, que é o serviço de chaveiro, o serviço de encanador, o serviço de eletricista, o serviço de limpeza, que são bônus que vêm junto com o seguro sem custo nenhum, ele já está embutido dentro do seguro. Hoje, uma empresa de seguro residencial que eu gosto muito de trabalhar é a Porto Seguro, mas o Bradesco e a Sul América também têm boas coberturas para o seguro residencial. As diferenças de valores são poucas, né? Os valores são muito parecidos, e uma boa vantagem que a gente tem no seguro residencial, que eu ia comentar, é que no seguro de automóvel, normalmente para você fechar uma negociação, o seguro de automóvel tem uma comissão máxima de 25% sobre o valor do prêmio. Então, se o prêmio deu R$ 1.000, você consegue ganhar 250 de comissão. Mas dificilmente no seguro de automóvel você consegue trabalhar com 25%. Normalmente você trabalha com 15%, dando 10% de desconto da sua comissão. Então, R$ 1.000 vezes 15 dá R$ 150. O seguro de residencial é diferente. Ele pode chegar até 50%, dependendo da seguradora, mas normalmente vai até 40%. Então, se você pegar um seguro residencial que fique R$ 1.000, você vai colocar 40% de comissão, vai dar R$ 400. Então, assim, é uma boa comissão, porque você pode trabalhar com uma franquia mais alta. Então, por isso que muitos bancos começaram a estimular os seus corretores internos. Eu não sei se vocês sabem, mas o gerente do banco não pode mais vender o seguro
para o cliente final. Ele tem que passar para o intermediador, que é um corretor de seguros, para poder executar o seguro. Isso é uma regra que a SUSEP colocou. Então, todos os bancos, Itaú, Bradesco, Santander, tem que ter alguém que intermedie esse seguro. Então, o que acontece? A gente tem uma margem muito grande para trabalhar. Então, isso é bacana, porque dá para trabalhar com uma margem de seguro diferenciada no seguro residencial, diferente do seguro do veículo, que a gente tem que trabalhar com a margem muito apertada devido à disputa que existe no mercado. Agora, lembrando, relatando novamente o seguro automóvel, tem muito mercado ainda. E quando você fala do seguro residencial, aí realmente o mercado é absurdo, a oportunidade é muito grande, a chance de você pegar uma pessoa que não tem um seguro residencial é absurda, e logicamente tem que ser feito trabalho de conscientização para mostrar para a pessoa a vantagem que ela tem em fazer um seguro e ter as coberturas agregadas que eu comentei com vocês. Tudo bem? Alguém ficou com alguma dúvida? Gostaria de fazer alguma pergunta? Seguro é bem simples, não tem muito detalhe. É um seguro que é feito de forma rápida, de forma prática. Também é renovável anualmente. O cliente pode pagar normalmente em até 10 vezes. Tem algumas seguradoras que fazem ele em 12 vezes. Aí depende muito do tipo da seguradora. Mas é um seguro que, como eu falei para vocês, tem um apelo bom, principalmente para quem mora em residência e para quem mora em apartamentos também tem algumas responsabilidades que devem ser cobertas. E como o Eduardo perguntou, é um seguro que também pode ser ofertado para quem tem um imóvel como proprietário e loca o imóvel, porque o locatário faz o seguro e garante para o proprietário as coberturas principais. Pode falar, Júlio. Ô Décio, eu fiz um seguro residencial para o meu filho e ele foi diluído durante o período do contrato, 30 meses, 30 parcelas. Antes era um ano, né? Tinha que renovar anualmente. Isso, o que acontece? É que daí você acabou fazendo um seguro pelo período total do contrato, também dá para ser feito. Pelo Correto. contrato de locação, também dá para ser feito. É que o praxe são 12 meses, mas se o locatário, como eu estava dizendo para vocês, né, se o locatário quiser fazer um seguro já para garantir o prazo total de locação, também dá para fazer também, tá? Então essa é uma modalidade que dá para ser feita também. Ok? Tudo bem? Maravilha. Vamos agora falar um pouquinho sobre o plano de saúde. O plano de saúde que nós vamos falar hoje, como eu disse para vocês, nesses primeiros bate-papos, são momentos superficiais, só para a gente fazer um bate-papo de introdução, de começo de conversa. Nós temos o plano de saúde da Bradesco Seguros. A última vez eu falei da Sul América, que é uma seguradora, e a Bradesco Seguros também é uma seguradora. Qual que é o diferencial da Sul América e da Bradesco Seguros? Além da AMS, que é o órgão que rege as empresas de plano de saúde, a SUSEP, que é a Superintendência de Seguros, também fiscaliza as seguradoras, no caso a Sul América e o Bradesco. Então, o Bradesco, como a Sul América, é um plano nacional. O que é um plano nacional? Ele tem cobertura em todos os estados do Brasil e nas principais cidades de cada estado. Então, é um plano mais completo, mais robusto, né? Ele tem uma cobertura muito maior a nível de hospitais. E quando você fala também a nível de laboratórios, é um plano que tem realmente laboratórios de nível do CLA, né? Dependendo do tipo do plano que você vai contratar dentro da seguradora Bradesco. E o grande diferencial também é a quantidade de clínicas, né, que você tem. Então, você tem médicos credenciados. O que acontece? Teoricamente, os planos com maior valor remuneram melhor os seus prestadores de serviço. Então, vocês devem saber que um médico, quando recebe uma consulta paga pelo plano de saúde, ele tem um valor tabelado por aquele plano de saúde. E automaticamente Sul América, Bradesco, Amil, Porto, Omint, que são as empresas que dominam o mercado,
elas têm uma tabela um pouco superior à tabela daqueles planos que são um pouquinho menos expressivos. Mas não quer dizer também que é nada muito volumoso. Tanto é verdade isso, que existem muitos médicos que não atendem nenhum plano de saúde, né? Atende só por pagamento de forma de atendimento pessoal, né? Então, o que acontece? O Bradesco é um plano nacional que tem uma cobertura muito boa. Hoje ele é a Sul América abaixo da Umint, a gente vai falar no outro momento da Umint, que é um plano um pouco mais diferenciado, mas Sul América e Bradesco brigam pela hegemonia do mercado das principais empresas hoje. São os dois planos com os maiores custos, né? São os dois planos mais caros que nós temos, mas eles têm planos que começam com valores menores até chegar ao top do plano. Então, na verdade, você tem planos de entrada, planos médios e o plano top. Então, esse é o diferencial que a gente tem dentro tanto da Sul América como do Bradesco. Você pode pegar um plano mais simples, mas o que eu sempre digo é o seguinte: um plano mais simples no Bradesco e na Sul América, com certeza, ele é superior a um plano é, bom numa operadora de menor vultosidade. Primeiro, porque uma operadora de menor vultosidade não tem um atendimento nacional, e segundo, que não tem um cadastro tão grande de hospitais, nem de laboratórios, e tampouco de clínicas médicas. Então, assim, são planos mais caros? Sim, são planos mais caros, mas que ofertam realmente um serviço melhor. Agora, tem uma coisa muito importante que a gente tem que lembrar. Por exemplo, a Fabiana está aqui na sala. A Fabiana é uma cliente minha de plano de saúde, por exemplo. Ela trabalhou comigo na Vivo e procurou para fazer um plano de saúde para ela, e eu fiz um plano de saúde da Alice. O que acontece? Qual o motivo que eu fiz o plano de saúde da Alice, Fabiana? Primeiro, nesse primeiro momento, ela não está se deslocando para outros estados. Então, o atendimento dela é só em São Paulo. Segundo, se ela fosse pegar um plano da Sul América ou da Porto, ela teria um custo muito superior do que o plano da Alice hoje. Então, assim, ou da própria Mil. Então, o que acontece? Você vai depender muito do perfil do nosso cliente. Se ele é um cliente local, foi como a Ana deu exemplo no nosso último bate-papo. Se a pessoa tem mais de 50 anos, por exemplo, o plano da Med Senior é um plano que tem um diferencial muito grande. Além de um atendimento bom, um custo adequado. Então, logicamente, com o tempo, nós vamos falar mais sobre essas oportunidades, de qual plano se adequa ao modelo de cada cliente. Mas o plano do Bradesco é um plano completo, é um plano que, além de ter as coberturas de atendimento pela rede credenciada, como a Sul América, dependendo do plano, também tem o sistema de reembolso, que é o diferencial das seguradoras. O que é o sistema de reembolso? Você passa pelo médico, existe uma tabela, e essa tabela você pode conseguir o reembolso de X valor referente à consulta ou ao exame que você fez. Então, aí, por exemplo, o médico custa lá R$ 150 a consulta, ele emite um recibo, você manda para a Sul América ou para o Bradesco e eles reembolsam você conforme a tabela de reembolso. Se você tiver contratado um plano que cobre até R$ 150, ele vai te restabelecer 100% do valor. Se ele só restabelecer 100, ele vai restabelecer só R$ 100. Se ele tiver uma cobertura de 200, por exemplo, ele não vai te restabelecer 200, ele vai te restabelecer os 150. Então, sempre você vai ter o valor que o cliente cobrou, no máximo até o valor de reembolso que aquele plano que você escolheu tem. E aí, cada plano, tanto da Sul América como do Bradesco, tem o seu ticket de reembolso. Então, o plano mais básico tem um ticket de reembolso menor, o plano mediano tem um ticket de reembolso maior, e o plano principal tem o ticket de reembolso teto, que é o máximo que a seguradora reembolsa para o cliente final. Então, a gente tem esses diferenciais dentro das seguradoras. Tá? Isso é um ponto muito importante que as seguradoras oferecem hoje para o nosso cliente. Então, lógico, a gente fica muito feliz, a Márcia, a Edneia, a Ana, que vendem plano de saúde, quando o Júlio, que já vendeu plano de saúde também,
quando a gente tem um cliente que quer comprar Sul América, quer comprar Bradesco, quer comprar a Mil, quer comprar Porto, porque a gente sabe que é um plano nacional de um valor maior e que a gente tem características melhores para atender esse cliente que, teoricamente, esse plano não dará problemas futuros. Mas, como eu disse para vocês, nós temos também planos intermediários, que é o plano da Alice, o plano da Unimed, o plano da Med Senior, o plano da Prevent Senior, alguns outros planos que são regionais e que também têm um bom acolhimento para o cliente e que em outras lives nós vamos falar. Edneia, você quer falar alguma coisa? Acho que não, só está com a mão levantada mais por aí. Ana, você quer completar alguma coisa do Bradesco, alguma coisa que eu não tenha falado do Bradesco Sul América, que a gente já falou? Não, tudo ok, Décio. Ok, maravilha. Ana, você quer trazer algum outro plano específico para a gente falar hoje? No último bate-papo você trouxe a Med Senior, que eu achei que foi bem colocado, que é um plano aí de nível médio, regionalizado. Você quer falar de algum outro plano hoje? É que, assim, no momento, o empresarial a nível nacional é só Bradesco e Sul América mesmo, né? A Mil tá abrindo agora, ele teve algumas mudanças, tirou de alguns estados e agora ele está voltando. Mas seria de momento Bradesco e Sul América mesmo. São os dois que têm a principal A cobertura nacional, né? Sim. A maior rede, né? Ok, Oi. Edneia, quer falar alguma coisa? Pode falar, Edneia. Em termos de cobertura de abrangência nacional, hoje também eu utilizo bastante a Porto, né? Porque a Porto Seguro também a gente utiliza fora de São Paulo a rede MedService, que é a rede do Bradesco. Então, também é um grande diferencial que a gente consegue ofertar para o cliente. O custo é mais em conta, né, do que a Sul América e Bradesco, e a gente também consegue trabalhar com uma abrangência nacional. Sim, só que não atende muito sim, mas a comercialização no momento ainda é Bradesco e Sul América, né? Para comercializar. Isso que eu ia complementar. Na verdade, assim, a Edneia está em que cidade mesmo, Edneia? São Paulo. São Paulo. Então, o que acontece? Para a gente vender para quem é de São Paulo e ele usar em outros locais, sem problema. Agora, por exemplo, o Eduardo está no Ceará. Então, o Eduardo não consegue comercializar o Porto lá, entendeu? Então, ele só consegue comercializar o Bradesco e a Sul América. Por esse exemplo que a gente está dando. A Daiane, por exemplo, está em Santa Catarina, a mesma coisa. Ela não vai conseguir comercializar o Porto. Ela só vai conseguir comercializar o Sul América e o Bradesco. Pode falar, Eduardo. Quando a gente fala de comercializar, a gente está falando do cliente final. Ou estamos falando de empresas também. Como é que seria no processo de abordagem? Esses dois planos que a gente está falando, desculpa se eu não comentei, tanto Sul América como Bradesco, eles não vendem para pessoa física, tá? Eu esqueço às vezes que tem gente que não conhece plano de saúde. Então, assim, esses dois planos é só para pessoa jurídica, a partir do MEI e a partir de uma quantidade mínima de pessoas, tá? Ana, me corrija aqui, o Bradesco são 3 pessoas, é isso? Sim, hoje, tanto Sul América como Bradesco, o mínimo é 3 pessoas. O Sul América, a gente ainda consegue comercializar alguma coisa para quem tem diploma, né? Dependendo da formação. Tá, então o que a Ana quis dizer aqui, tá, Eduardo? Que a Sul América, ela tem um modelo de negócio que a gente consegue colocar o que a gente chama que é plano adesão. O plano adesão, ele é vendido para algumas categorias de classe e alguns tipos de formação profissional. E aí depende da nossa parceria e também da localidade para ser vendido, mas é um pouquinho mais específico. Eu vou guardar esse assunto para a gente tratar mais lá na frente para não confundir a cabeça de vocês que não conhecem plano de saúde ainda. Vamos ficar só realmente com esse detalhe, que o plano Sul América e Bradesco é para empresas, tá? A partir de MEI e a partir de 3 vidas, tá bom? Pode falar, Jonathan. Décio, bem em relação a essa questão que vocês passaram aí, mínimo 3 vidas, é isso? É sempre mínimo 3 vidas?
Sul América e Bradesco, mínimo de 3 vidas. Tem outros planos que nós vamos falar mais para frente, que a partir de uma vida já pode entrar. Agora, eu vou te dar um exemplo. Lembrando, Por exemplo, a pessoa é um MEI, né? Ele tem uma empresa, ele trabalha sozinho. E aí ele quer fazer para ele e para a filha e para a esposa, que não fazem parte da empresa. A esposa e um filho, por exemplo. Pode entrar, não é que precisa trabalhar na empresa, precisa ser registrado, nada disso. Janta? Tá me escutando? Tá ouvindo? Décio. Vocês estão me ouvindo? Ficou bom, Décio? Caiu minha internet. Décio. Pessoal? Vocês estão me ouvindo? Sim. Jonathan. Oi, estou escutando. Eu vou te responder isso aí. Muitas pessoas acham que tem que ser 3 pessoas no contrato, mas funciona assim: tem que ser um titular, tá? Que é tipo o dono da empresa. A esposa e os filhos entram como dependentes. Isso que eu quis dizer. Entra o titular, que é o dono do CNPJ, mais a esposa e os filhos. Aí, se for a esposa e mais um filho no mínimo. Aí forma as 3 pessoas, tá bom? Obrigado. Obrigado, Fabi. Tá? Alguém ficou com mais alguma dúvida sobre essa parte? Então, assim, pode falar, Marcia. Quer falar alguma coisa? Não, Décio, só estou prestando atenção aqui, não é nada, não. Tá bom. Então, assim, pessoal, é muito bacana essa parte dos planos de saúde, porque tem algumas peculiaridades. Então, o plano de saúde realmente ele tem uma característica que nem todos os planos têm, então não são regras gerais. Cada plano tem alguma regra própria, né? Então, a gente vai ter plano que faz plano corporativo e que aceita a partir de uma vida. Nós vamos falar lá na frente sobre esses planos. Mas esses 2 planos especificamente, que disputam o mercado como os principais planos nacionais, que é a Sul América e o Bradesco, só aceitam pessoa jurídica através do MEI, e o MEI também são alguns planos, nem todos os planos eles aceitam MEI, e a partir de 3 vidas. Aí, só recapitulando o que a Ana falou, o titular, mais 2 dependentes, podendo ser a esposa e um filho. Ou, de repente, o marido e 2 filhos, ou o titular e os 2 filhos, tá? Então, dá para ser algumas características aí de ser colocado. Tem plano que aceita, por exemplo, o pai, a mãe. Então, assim, vai depender muito da característica, mas como eu falei para vocês, nós vamos estar falando mais lá na frente sobre esses diferenciais de cobertura de cada plano. Nós vamos entrando no detalhe para vocês começarem a conhecer, começarem a relatar as informações, começarem a rever, começarem a entender o processo, e aí depois nós vamos começar a entrar no detalhamento de cada plano, de cada processo. Aí nós vamos abrir aqui as planilhas com vocês, mostrar as coberturas, mostrar as carências, mostrar o tipo de plano. Como eu falei nesses primeiros bate-papos nossos, a intenção é passar para vocês o conceito, que vocês entendam o conceito global do negócio, tá bom? Então isso é muito importante. Jonathan, gostaria de fazer mais alguma pergunta? Tudo certo, Décio. Agradeço aí as considerações. Obrigado. Márcia, quer fazer algum comentário, fazer alguma contribuição? Você que conhece também bastante pela parte aí de plano de saúde do Bradesco e da Sul América. Tranquilo? Então, tá bom. Eduardo, quer fazer mais algum comentário, alguma pergunta? Não, Décio, tá bem claro aí. Obrigado. Tá ótimo. Fabiana, que está chegando agora com a gente também, as coisas são novas. Alguma pergunta, algum comentário? Não, tudo tranquilo. Obrigado. Edneia, quer contribuir com mais alguma informação? Tranquilo? Tranquilo também. Tá bom, obrigado. Daiane, quer fazer alguma pergunta? Tudo certo, Décio? Obrigado. Maria Tereza, quer fazer alguma pergunta? Não, tá bem tranquilo. Então, tá bom, muito obrigado. Ana, fazer alguma consideração final?
Não, Décio, tranquilo. Tá ótimo, muito bom. Então tá bom, pessoal. Agradeço vocês pelo bate-papo de hoje. Hoje foi realmente prático, né? Nós falamos sobre o seguro residencial e um pouquinho mais sobre o plano de saúde, falando sobre o Bradesco, juntando as características do Bradesco e da Sul América, que tem características muito parecidas, mas que nós vamos estar implementando ainda mais no futuro aí mais informações, tá bom?